Bem-vindo ao Quem é Maior, o seu destino definitivo para debates acalorados e análises detalhadas sobre os maiores clubes de futebol do Brasil e do exterior. Se você é apaixonado por futebol e adora discutir sobre os maiores feitos e conquistas dos clubes, este é o lugar certo para você. Em nossos vídeos, você encontrará comparações diretas entre os clubes mais emblemáticos, desde o número de títulos nacionais e internacionais, até a base de torcedores fervorosos que os apoiam em cada partida. Não deixamos pedra sobre pedra, explorando cada aspecto que contribui para a grandeza de um clube. Prepare-se para debates acalorados e descubra junto conosco quem realmente é o maior. Inscreva-se agora no Quem é Maior e junte-se à comunidade de aficionados por futebol que buscam a verdadeira resposta para essa pergunta eterna. Hoje, sem dúvidas, iremos analisar os dados de uma rivalidade que provavelmente é a maior da América Latina. Um clássico recheado de rivalidade e história. Quem é maior, Corinthians ou Palmeiras? Para nós não importa o momento atual dos clubes, e sim sua história que fez de cada um deles um gigante do futebol mundial. Esta não é apenas uma rivalidade esportiva, é um choque de culturas, uma disputa que nasceu há mais de um século, enraizada na formação da própria sociedade paulistana. De um lado, o Sport Club Corinthians Paulista, fundado em 1910, o time do povo, que rapidamente conquistou as camadas mais populares da cidade. Do outro, a Sociedade Esportiva Palmeiras, que surgiu em 1914 como Palestra Itália, o representante da fervorosa colônia italiana, trazendo para o campo o orgulho e a paixão de milhares de imigrantes. Neste vídeo, vamos além da emoção. Iremos colocar os dados na mesa. Vamos analisar o retrospecto completo, as sequências de vitórias e os números que definem esta disputa épica. Quem leva a melhor historicamente? Em quais períodos um dominou o outro? Para começar essa análise aprofundada, vamos agora às perguntas do nosso questionário. Serão cerca de 23 perguntas, que envolvem os dois clubes diretamente. Cada pergunta valerá 1 ponto e no final daremos o total de pontos para cada clube. Sua participação é fundamental para o Quem é Maior. A primeira pergunta é: quem tem mais vitórias no confronto direto? A história do derby paulista é extremamente equilibrada, mas o Palmeiras leva uma ligeira vantagem no número de vitórias no confronto direto. Segundo os dados mais comuns e amplamente aceitos que incluem os jogos oficiais mais recentes, o histórico aponta para Palmeiras, 136 vitórias, Corinthians, 133 vitórias. O número de empates está em torno de 119, dependendo da fonte e dos critérios de contagem, como a inclusão de jogos antigos e WOs, que podem variar a contagem de um clube para o outro. A segunda pergunta é: quem aplicou a maior goleada no rival? A maior goleada na história do derby paulista foi aplicada pelo Palmeiras. O placar foi de 8-0 em partida válida pelo Campeonato Paulista e pelo Torneio Rio-São Paulo, no ano de 1933. A maior vitória do Corinthians no confronto foi por placares de 5-1, registrados em 1952 e em 1982. Próxima pergunta é: quem tem a maior sequência de vitórias sobre o rival? Quem ficou mais tempo invicto no clássico? O Palmeiras tem a maior sequência de vitórias sobre o rival. A maior série de vitórias consecutivas no derby paulista pertence ao Palmeiras, com 6 triunfos seguidos, alcançada entre os anos de 1931 e 1934. Em comparação, a maior sequência de vitórias do Corinthians é de 5 triunfos consecutivos. Qual a maior sequência invicta no geral de cada clube? O Corinthians possui a maior sequência invicta no geral, incluindo jogos contra todos os adversários. A maior invencibilidade da história do Corinthians é de 37 jogos sem sofrer uma derrota, uma marca estabelecida na década de 1950, entre os anos de 1956 e 1957. Embora o Palmeiras tenha outros recordes de invencibilidade notáveis em competições específicas, como os 33 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, entre 2018 e 2019, a marca geral do Corinthians é superior. A próxima pergunta é: quem tem mais participações na Copa Sul-Americana? O Corinthians tem mais participações na Copa Sul-Americana do que o Palmeiras. De acordo com o histórico da competição, os números são: Corinthians, 9 participações, até a edição de 2024. Palmeiras, 5 participações. Quem tem mais participações na Copa Libertadores da América?
O Palmeiras tem mais participações na Copa Libertadores da América do que o Corinthians. O Palmeiras é, inclusive, o time brasileiro com o maior número de participações no torneio continental. Palmeiras, em torno de 25 participações. Corinthians, em torno de 18 participações. Quem tem mais participações no Campeonato Brasileiro da Série A? Com base no histórico da competição desde a unificação dos títulos nacionais, que considera as competições a partir de 1959, incluindo Taça Brasil e Torneio Roberto Gomes Pedrosa, até o atual formato de pontos corridos, o Palmeiras tem o maior número de participações na Série A, ou equivalente do Campeonato Brasileiro, com 65 participações. O Corinthians tem 63 participações, já considerando a disputa de todas as edições desde o início do Campeonato Brasileiro, em 1971, com exceção do ano em que disputou a Série B. Portanto, o Palmeiras tem mais participações. Quem marcou mais pontos na Série A ao longo dos anos? Historicamente, no ranking de pontos acumulados no Campeonato Brasileiro da Série A, desde 1971, o Corinthians leva uma ligeira vantagem sobre o Palmeiras, embora a diferença seja muito pequena e possa mudar a cada rodada. Os dados mais recentes indicam que o Corinthians tem aproximadamente 2.237 pontos. O Palmeiras tem aproximadamente 2.234 pontos. Ambos os clubes estão entre os 5 maiores pontuadores da história da competição. Quem fez mais gol no rival? O Palmeiras marcou mais gols no confronto direto contra o Corinthians. Embora os números exatos possam ter pequenas variações, dependendo da fonte e da inclusão ou exclusão de certos jogos, como partidas não oficiais ou amistosos, o retrospecto geral do Derby Paulista mostra a vantagem do time alviverde. O Palmeiras marcou aproximadamente 549 gols. O Corinthians marcou aproximadamente 504 gols. Qual dos dois clubes é o mais popular? Quem tem mais torcida? O Corinthians tem a maior torcida, sendo consistentemente apontado pelas principais pesquisas como a segunda maior do Brasil, atrás apenas do Flamengo. O Palmeiras ocupa a terceira posição. Embora os números percentuais variem entre as pesquisas, Datafolha, Quest, Atlas Intel, etc., a ordem entre os dois rivais paulistas se mantém. O Corinthians geralmente aparece com cerca de 10 a 19% da preferência nacional. O Palmeiras geralmente aparece com cerca de 6 a 10% da preferência nacional. Qual dos dois clubes colocou o maior público em um jogo? O recorde de maior público em um jogo, considerando o histórico de ambas as equipes, pertence a um clássico entre eles, o que significa que o recorde é compartilhado e foi estabelecido em uma partida onde ambos estavam em campo. O jogo com o maior público da história do confronto, e um dos maiores da história do futebol brasileiro, é a final do Campeonato Paulista de 1974. Nesta partida, disputada no estádio do Morumbi, o público pagante foi de 120.902 torcedores. O Palmeiras venceu o jogo por 1-0 e se sagrou campeão. Quem tem a maior média de público registrada? O Corinthians tem a maior média de público registrada em temporadas recentes, superando o Palmeiras de forma consistente na maioria dos levantamentos anuais sobre o Campeonato Brasileiro. Por exemplo, analisando o Campeonato Brasileiro de 2024, o Corinthians aparece como o segundo clube com a maior média do país, enquanto o Palmeiras ocupa a 7ª posição. Média do Corinthians, aproximada no ano de 2024. Em torno de 43.964 torcedores. Média do Palmeiras, aproximada no ano de 2024. Em torno de 29.892 torcedores. Portanto, o Corinthians tem a maior média de público. Quem tem mais seguidores nas redes sociais? O Corinthians tem mais seguidores nas redes sociais do que o Palmeiras. Em todos os levantamentos que somam as principais plataformas digitais, como Instagram, Facebook, X-Twitter e YouTube, o Corinthians ocupa consistentemente a 2ª posição no Brasil, atrás apenas do Flamengo. O Palmeiras geralmente figura na 3ª ou 4ª posição, dependendo da atualização e da ascensão de outros clubes. Corinthians totaliza, nas análises mais recentes, mais de 41 milhões de seguidores. Palmeiras totaliza, nas análises mais recentes, em torno de 23 milhões de seguidores. A diferença é de aproximadamente 18 milhões de seguidores em favor do Corinthians. Quem tem o maior número de sócios torcedores?
O Palmeiras tem o maior número de sócios torcedores adimplentes, liderando o ranking nacional. O Palmeiras, Programa Avante, conta com um quadro de sócios em dia que ultrapassa a marca de 184 mil associados, sendo consistentemente o primeiro colocado no ranking. O Corinthians, Programa Fiel Torcedor, aparece em uma posição inferior no ranking, com um número de sócios adimplentes em torno de 84 mil associados, dependendo da atualização. Portanto, o Palmeiras tem o maior número de sócios torcedores. Quem tem mais jogadores convocados para a seleção brasileira ao longo dos tempos? O Palmeiras tem o maior número de jogadores convocados para a seleção brasileira ao longo dos tempos, superando o Corinthians. Embora o ranking de clubes com mais jogadores cedidos à seleção brasileira seja complexo e varie, dependendo se são considerados apenas jogos em Copas do Mundo ou todos os jogos oficiais, considerando-se apenas as Copas do Mundo. O Palmeiras historicamente aparece com cerca de 25 jogadores convocados. O Corinthians aparece com cerca de 24 jogadores convocados, figurando em posição ligeiramente inferior ou empatada com o Santos, considerando-se todos os jogos oficiais, critério mais abrangente. O Palmeiras ocupa uma posição de destaque com mais de 110 jogadores cedidos. O Corinthians ocupa a quinta ou sexta posição, com mais de 100 jogadores cedidos. Em ambos os casos, o Palmeiras tem um número maior de atletas convocados para a seleção brasileira. Quem atualmente tem a maior folha de pagamento? A folha de pagamento, custos anuais ou mensais com salários de atletas, entre Corinthians e Palmeiras é extremamente próxima, com o Corinthians frequentemente apresentando uma folha ligeiramente maior, dependendo do período e do balanço financeiro analisado. Os relatórios mais recentes e as projeções para a temporada de 2025 colocam os clubes em uma disputa muito acirrada, mas com o Corinthians à frente. O Corinthians tem uma folha salarial projetada, em alguns estudos de 2024, em torno de 429 milhões de reais anuais, ou aproximadamente 22 milhões e 500 mil reais mensais, impulsionada por contratações de alto valor. O Palmeiras tem uma folha salarial projetada, nos mesmos estudos, em torno de 424 milhões de reais anuais, ou aproximadamente 23 milhões de reais mensais, embora a folha do Palmeiras tenha visto um crescimento recente com novos reforços. Portanto, de acordo com análises recentes que consideram os custos totais anuais, salários, direitos de imagem e encargos, o Corinthians atualmente tem a maior folha de pagamento. E aí, o que você está achando? Será que os números até aqui mostrados refletem realmente que é maior? Vale salientar que esses números têm como base julho de 2025, quando esse vídeo foi editado. Mas ainda não acabou? Se seu time está em desvantagem, pode haver uma reviravolta. Aproveite para deixar seu comentário, curtir e se inscrever no canal. E no final, vamos mostrar o resultado. Vamos continuar então? Qual time tem o elenco mais valioso? O Palmeiras tem o elenco mais valioso do futebol brasileiro, incluindo a comparação com o Corinthians, de acordo com análises de mercado, como as do portal especializado Transfermarkt, que convertem o valor de mercado dos jogadores em reais. O elenco do Palmeiras é avaliado em uma faixa que ultrapassa 1 bilhão e 400 milhões de reais, ou mais de 200 milhões de euros, figurando consistentemente na primeira colocação do futebol brasileiro. O elenco do Corinthians é avaliado em uma faixa que ultrapassa 769 milhões de reais, ou mais de 120 milhões de euros, ocupando uma posição inferior no ranking. Portanto, o Palmeiras possui o elenco com o maior valor de mercado. Quem tem mais títulos estaduais? O Corinthians tem o maior número de títulos estaduais. Ambos os clubes são os maiores vencedores do Campeonato Paulista, mas o Corinthians lidera o ranking. O Corinthians possui 31 títulos do Campeonato Paulista. O Palmeiras possui 26 títulos do Campeonato Paulista. A diferença é de 5 títulos estaduais a favor do Corinthians, consolidando-o como o maior campeão da história da competição. Considerando que os dois times já disputaram o campeonato da segunda divisão do Brasileiro, a Série B, colocamos essa pergunta: quem tem mais títulos da Série B? O Palmeiras tem mais títulos da Série B do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras possui 2 títulos da Série B conquistados nos anos de 2003 e 2013. O Corinthians possui um título da Série B conquistado no ano de 2008. Portanto, o Palmeiras tem o maior número de títulos na Série B. Quem tem mais títulos da Série A, a primeira divisão do Brasileiro? O Palmeiras tem o maior número de títulos do Campeonato Brasileiro da Série A. O Palmeiras possui 12 títulos. O Corinthians possui 7 títulos. Portanto, o Palmeiras tem 5 títulos a mais que o Corinthians na Série A. Quem tem mais títulos da Taça Libertadores da América? O Palmeiras tem o maior número de títulos da Copa Libertadores da América.
Ambos os clubes são campeões do torneio, mas a contagem de títulos é a seguinte. O Palmeiras possui 3 títulos da Libertadores, conquistados nos anos de 1999, 2020 e 2021. O Corinthians possui um título da Libertadores, conquistado no ano de 2012. Portanto, o Palmeiras tem 2 títulos a mais que o Corinthians. Quem conquistou o torneio de mundiais de clubes da FIFA? Qual dos 2 clubes venceu mais esse torneio? O Corinthians tem o maior número de títulos do torneio mundial da FIFA. É importante ressaltar a distinção entre os títulos. O Corinthians possui 2 títulos do Mundial de Clubes da FIFA, conquistados nas edições de 2000 e 2012, e é reconhecido pela FIFA como o único clube brasileiro bicampeão do torneio no formato atual, a partir de 2000. O Palmeiras não possui título do Mundial de Clubes da FIFA no formato atual. O Palmeiras conquistou a Copa Rio de 1951, um torneio que o clube e parte da imprensa consideram um título mundial e que a FIFA já reconheceu em algumas ocasiões como a primeira competição interclubes de alcance mundial. No entanto, o reconhecimento oficial pleno pela FIFA não está na mesma categoria dos torneios pós-2000 e a entidade tem uma postura ambígua sobre o tema. Portanto, em títulos oficiais do Mundial de Clubes da FIFA, o Corinthians tem 2 e o Palmeiras tem 0. Chegamos ao final da nossa análise estatística, e o resultado final foi este. Corinthians 8 pontos, houve 2 empates e o Palmeiras obteve 12 pontos. Lembramos mais uma vez, pessoal, que este é apenas um jogo de números e estatísticas. A grandeza de um clube vai muito além disso e envolve história, tradição, paixão da torcida e muitos outros fatores. E para você, torcedor, quem é o maior? Deixe sua opinião nos comentários. Quer ver a comparação de outros clássicos do futebol brasileiro aqui no Quem é Maior? Deixe sua sugestão. Até o próximo vídeo. Abraços!